sai de um plantão de 24 horas, pega outro plantão de 12 e assim sucessivamente. Às vezes passam pouquíssimo tempo em casa, pouquíssimo tempo de repouso, de descanso. As dormidas que eles têm, a chance de dormir, são nos plantões. Então, é uma área muito movimentada no que diz respeito a essa questão de trabalhos em turnos, jornadas prolongadas, tá? Pressões psíquicas. Você imagina uma equipe de enfermagem, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um médico, tá? Com um paciente vindo de um acidente, de urgência, tá lá, a pressão psicológica que tem, que aquele paciente está dependendo dele, ele tem que fazer o procedimento certo, correto. Então, isso é pressão, tá? Isso é pressão, é trabalhar sob pressão. Pressão não é só você ter uma pessoa com um chicote, bora lá, trabalha, faz, não. Pressão psicológica também é a questão da responsabilidade. Você sabe que tem uma vida dependendo de você ali, então isso pesa no trabalhador de saúde, tá? Você vai ver muito isso aí, quem tiver a chance de ter seu emprego, seu primeiro emprego em hospital, vai ser um risco que você vai trabalhar dia a dia com ele, que é a pressão psicológica, tá certo? De você saber que tem uma vida dependendo de você e você precisa estar ali dando o seu máximo. Voltando lá para o nosso slide, você tem também a imposição de ritmos excessivos, tá? De trabalho. Você vai ter muito isso em hospital. Você está hoje de plantão, aí o outro trabalhador que vai lhe render não vem, você tem que dobrar o plantão, já dei 12, vou dar mais 12 horas. Isso acontece muito, ritmos excessivos, jornadas prolongadas e assim sucessivamente. Aí você tem especificamente, nós vamos destrinchar ambiente por ambiente, tá? O primeiro ambiente que eu vou mostrar para você é o centro cirúrgico. A cirurgia em si, onde é feito, realizadas as grandes e médias cirurgias, os centros cirúrgicos. Um centro cirúrgico é formado de vários subsetores, como aí você tem o estar médico é onde os médicos ficam, tá? Onde os médicos esperam que o paciente seja preparado, que o paciente esteja em posição de cirurgia, está em posição cirúrgica. Estar de enfermagem é onde o pessoal de enfermagem se reposa, né? O pessoal que está de plantão reposa. Tem também o estar médico, onde o pessoal está de plantão reposa, tá? Para poder passar o plantão. Vestiário. Esse vestiário é onde há a troca de roupa. A pessoa entra com a roupa normal e lá nesse vestiário, tá, geralmente tem duas entradas. Você entra com a roupa normal, veste a roupa de bloco e já sai em outra entrada que vai dar na área interna do bloco. A partir daí você já vai ter que estar com os EPIs necessários descartáveis, que é a touca, a máscara, tá? Quem for trabalhar, quem for pegar no paciente, trabalhar na cirurgia, né, vai usar luva, mas a luva vai colocar lá na sala depois que fazer a antisepsia da mão, a limpeza correta, tá? Aí, basicamente, você sai do vestiário com a touca, com a máscara, com o propé, tá certo? Com o propé, que é a proteção dos sapatos dos pés. A sala de recuperação é onde o paciente, após a cirurgia, ele tem a recuperação, tá? E fica um tempo na sala de recuperação. O corredor de circulação é o corredor que vai intercalar todas as salas cirúrgicas, tá? Tem bloco que tem 2, tem bloco que tem 5, 6, 8, 10 salas cirúrgicas, salas de cirurgia, tá? Salas de cirurgia é a unidade, tá? Onde vai ser realizada a cirurgia. Cada sala de cirurgia tem um fim, ela é feita de material lavável, não pode ter sala de cirurgia feita de azulejos, não é aceita mais pelo Ministério da Saúde, porque as emendas do azulejo podem acumular sujidades e posteriormente trazer micro-organismos, tá, para infecções, futuras infecções. Hoje em dia as salas de cirurgia têm que ser de material lavado, mas isso aí não é preocupação sua, é do pessoal da CCIH e do pessoal que vai monitorar a questão da sala de cirurgia. Então, cada sala de cirurgia é a unidade que tem mesa cirúrgica, equipamentos de ressuscitação, tá, monitores e outras coisas mais. Sala de evolução médica é onde o médico, quando termina a cirurgia, vai para a sala, evolui, já faz as evoluções que necessárias para a recuperação daquele paciente que foi cirurgiado e outras coisas semelhantes. E sala de reanimação é se houver alguma parada, tá, algum problema, quando
dá tempo, porque geralmente, às vezes, a reanimação é feita na própria sala cirúrgica. Mas a sala de reanimação é onde é feita a reanimação desses pacientes. Principais riscos em um centro cirúrgico. Você tem o biológico, né? Não poderia deixar de existir. Você tem vírus, bactérias, fungos e outros, tá? Você tem riscos de acidentes. Acidentes com pérfuro cortante, esqueci de falar, tá? É um dos principais riscos de acidente que existem em hospital, o acidente com pérfuro cortante. Choques elétricos, queimaduras, outros. Choque elétrico, professor, da onde é que um profissional de saúde pode ter choque elétrico no bloco? Existe um equipamento chamado bisturi elétrico, tá? Esse bisturi elétrico, ele trabalha com um fio terra, que é colocado no paciente. Eu já vi muito médico se acidentar na colocação dessa placa terra, tá certo? Acidenta não só o médico, mas também o paciente se for colocado em um local errado, tá? Provoca queimaduras, porque o bisturi ele trabalha numa diferença de potencial. Eu coloco terra, quando eu fecho corrente, tá? É parecido com o processo de solda, tá? O soldador não encosta o terra no metal que vai ser soldado, a mesma coisa, eu tenho que fazer o terra no paciente para poder o bisturi funcionar e cauterizar, tá? Então, há muito problema com choque elétrico, isso, claro, né? Em blocos que não tem manutenção, os equipamentos não têm manutenção, equipamentos velhos, obsoletos, e assim sucessivamente. Risco químico. Produtos químicos em geral, que é usado no bloco cirúrgico, para desinfecção, tá? Para uso também nas cirurgias, fármacos usados no decorrer dos procedimentos e na desinfecção do centro. Aí é onde estão os riscos químicos. E psicoergonômico, o estresse, a responsabilidade, a iluminação deficiente, a pressão de trabalho e o ritmo intenso de trabalho, que é um centro cirúrgico. Eu falei na questão de responsabilidade de vida. No centro cirúrgico, aí é que pesa essa questão de pressão psíquica, tá? O trabalhador em saúde, o médico, o enfermeiro, ele está diretamente com essa estresse, com essa pressão de trabalho dentro de um centro cirúrgico, que o paciente está lá, sedado, está entregue nas mãos dele, tá? Primeiramente nas mãos de Deus, né? Mas depois na mão dos médicos e da equipe, tá? Que estão lá, são capacitados para que seja feito o procedimento. Então, existe uma pressão psicológica, tá? Se o paciente começa a alterar, começa a evoluir negativamente, começa a acontecer a pressão psicológica da equipe médica, então, é muito comum, tá? Ter problemas, profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, terem problemas psicológicos por conta de pressão, tá? Ambulatório, voltando para o slide. O ambulatório, você vê uma foto aí de um pequeno ambulatório, tá? São locais onde são realizados os atendimentos de menor complexidade, geralmente tem algumas subdivisões, como sala de curativo, onde é realizado a troca de curativo, pessoas que saíram da cirurgia vão para o ambulatório geral para fazer a troca de curativo, salas de pequenas cirurgias, tá? Consultórios médicos, sala de vacinação. Aí é que eu vou querer que o meu técnico e a minha técnica de segurança comece a trabalhar comigo agora, tá? Tem como principais riscos, aí vamos lá, no ambulatório, aí você tem aí biológico, interrogação, químico, interrogação, psicoergonômico, interrogação e acidente, interrogação. Quais são os principais riscos? Esses riscos aí que eu coloquei são os que existem no ambulatório. Quais são os principais riscos que existem no ambulatório? Risco biológico, risco químico, psicoergonômico e acidente. Dentro da explanação dada em sala de aula, né? Que nós temos uma sala de aula virtual, no decorrer da aula, queria que você aí dá 20 segundos, 30 segundos, para que os povos comecem a responder riscos biológicos, riscos químicos, psicoergonômicos e acidentes existentes no ambulatório, tá certo? Para que a gente possa trabalhar e interagir na aula. Justamente os principais riscos biológicos, químicos, psicoergonômicos e acidentes existentes no ambulatório, tá? No ambulatório, onde é feito o primeiro atendimento, aonde são feitas trocas de curativo, aonde tem consultas médicas,
tá? Tem salas de pequenas cirurgias, como suturas, outras coisas parecidas, cortes. Então, quais são os principais riscos que existem lá nesse ambulatório?